ser feito por um consultor ou talvez alguém do atendimento. Não necessita que um programador crie um fonte que vai desenvolver essa estrutura de dados. Então, ele nos dá um pouco de flexibilidade para customizar um fluxo de uma forma mais fácil, para que a gente consiga desenvolver um fluxo como foi o fluxo que o Wellington apresentou aqui, o fluxo do pergunta RH lá, que ele também utiliza o seu Reform. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa se a gente souber usar ela. Os reforms, eles se encontram aqui em reforms, manutenção, dinâmicos. Esses são os reforms que a gente utiliza em fluxo ou em algum outro processo. Como eu falei, se vocês forem pensar em um contexto que o reform não é utilizado no fluxo, é a questão da avaliação. A gente tem o reform do WF rodado aqui, que é quem retém os dados daquela rodada de avaliação. A gente também tem o fluxo, o reform do fluxo avaliação, que ele retém os dados da avaliação de forma individual. Então, a avaliação que eu vou responder, que o Lucas vai responder, então ele pode ser utilizado mais do que em fluxos. Então, essa aqui, se a gente fosse criar um novo reform, como é que seria? O nome, como esse campinho aqui de ajuda ele já fala, o nome ele precisa ser sempre individual e único. Então, como esse carinha aqui vai ser a base para ele gerar a tabela, as tabelas não podem ter o mesmo nome. Então, esse cara aqui também não pode ter o mesmo nome. Se a gente botar aqui pílula, no caso, só para iniciar. E aqui o título em si, você pode escrever o que você achar melhor aqui. Porque esse aqui é um nome meramente ilustrativo. Esse reform pai é sempre bom manter ele assim, vocês não precisam alterar e botar o campo permitir inserção manual como sim. Essa aqui só é a parte mais para geração de fato da estrutura. Agora a gente vem para os campos que esse reform tem. Um reform, se a gente se eu for dar um exemplo para vocês, no fluxo de rescisão, eu estou desligando alguém. Então, para que eu consiga adicionar esse funcionário que está sendo desligado no reform, eu preciso ter um campo para ele. Então, no caso aqui seria o campo do funcionário. E aqui no título eu boto aqui, funcionário desligado, que é o cara que a gente está desligando. Ou então melhor para deixar nessa apresentação, funcionário pílula. A gente tem um zilhão aqui de campos. Cada um tem uma função bem específica e eu vou falar cada um deles. Esse campo aqui de título do reform, ele diz para a gente se esse campo que eu estou criando é o campo que, quando eu assumo a atividade, quando a atividade ela vem para mim, uma atividade do fluxo, ele aparece ali em cima dela. O código, eu acho que até deve ter algum exemplo aqui. Ele aparece o código do fluxo, entendeu? A etapa e uma informação adicional. Essa informação adicional, ele vai concatenar todos os reforms que estão com o título do reform, com o título do reform flegado ali.
Então, se por acaso... Meu Deus. Se por acaso a gente botou o nosso campo aqui de funcionário, como o título do eForm, quando eu receber essa atividade, além do código do fluxo, da etapa que o fluxo se encontra, ele vai aparecer os dados do funcionário aqui, ou do campo que eu estou selecionando. Esse campo de visível, ele fala para a gente se esse campo vai estar visível ou não, né, como já é meio autoexplicativo. Só que tem que tomar cuidado porque o eForm, quando ele é combinado com o fluxo, eles têm coisas que podem ser divergentes. Então, se eu tenho esse campo aqui como visível, sim, só que no fluxo eu não adicionei esse campo na etapa, eu não vou conseguir ver ele. Então, preciso tomar cuidado. Ter esse cara aqui como sim apenas não significa que ele vai aparecer de fato no fluxo se você não colocar ele lá. Ele apenas te dá a possibilidade desse campo aparecer. O editável, ele fala para a gente se o campo ele pode ser ou não editável. E esse campo aqui é um campo que precisa tomar um pouco de atenção, porque quando você coloca não nele, a gente não consegue, em questão dos fontes lá, a gente não consegue alterar de fato o valor do campo. Ele gera um erro, ele gera um alerta, assim. Então, esse campo aqui só pode ser editável ou não quando de fato for necessário. Então, senão ele pode causar vários tipos de desconforto de uma forma desnecessária. Editável na criação, ele te permite alterar o valor do campo, mas só antes daquele valor ser alterado no banco de dados. Então, tipo, eu acabei de iniciar o fluxo, esse campo não tem nenhum valor lá, estou na tabela que a gente criou aqui do eForm da pílula. Então, eu posso alterar esse valor enquanto ele não estiver lá, mas no momento que ele for para o banco de dados, que esse campo tiver um valor, eu não posso mais alterar ele se editável aqui tiver não. Indexável é mais para a parte do SQL mesmo, eu não vou entrar aqui muito detalhadamente porque a gente não tem esse tempo. Se ele é filtrável, isso aqui é mais por questão do CRUD mesmo. Então, quando eu digo CRUD, eu quero dizer o seguinte: ele te permite fazer o filtro aqui. Então, esse campo que eu estou querendo aqui, digamos de funcionário, eu consigo fazer o filtro numa visão assim, uma visão de CRUD, né, no caso. O valor único, não sei como poderia definir melhor, e visível em tabela, caso você coloque não, ele não aparece nessa visão aqui. Então, exemplo, se esse campo aqui fosse o código, e eu botasse visível lá na tabela não, esse campo aqui de código não apareceria. Adapter de conversão, você iria chamar... esse cara aqui, na verdade, ele é um pouco mais avançado, tá? Eu não vou entrar nele agora porque a gente não tem esse tempo para isso. E o campo de ajuda nada mais é do que o campo de ajuda como se fosse um campo de ajuda qual cara aqui. Então aqui eu botaria selecionar funcionário da pílula. Daí quando esse campo fosse criado, quando você acessasse ele no fluxo ou por essa visão aqui, ele apareceria esse campo de ajuda, né, de help. A gente tem, após a gente preencher isso tudo aqui, que geralmente ele é preenchido assim, tá? Por padrão.
A gente tem as regras de interface, que são regras que utilizam, o NeoQL para validar se esse campo ele pode aparecer, no caso, ou se ele pode ser desabilitado. Então, digamos que eu tenho um campo no meu eForm aqui que se chama código. E eu só quero que esse campo aqui do funcionário apareça se código for diferente de 3. Então, se eu puxar o campo código do eForm, que a gente já tem, e validar, a gente vai validar se ele é diferente de 3. E caso seja, o campo funcionário vai estar habilitado, vai estar desabilitado. Então, eu consigo ver o campo, ele está lá para mim, eu só não consigo alterar o valor dele. A não ser que o código seja igual a 3. Aí vai estar tranquilo. A gente tem também as regras para esconder, que segue a mesma ideia aqui em cima, só que ao invés de desabilitar o campo, de você não poder alterar o valor, ele vai esconder o campo, então você nem vai ver ele. Então, digamos que você tenha um pedaço do fluxo lá, do fluxo de aumento salarial, e tem uma etapa lá, que a parte de RH da empresa só pode ver o salário se for um aumento X. E aí aqui você consegue definir essa regra sem que precisa ser criado um adapter, precisa envolver mais gente. Então essa flexibilidade que o eForm nos dá é boa. Seguindo com as regras da interface, que você pode habilitar e desabilitar, você tem um campo de máscara, que no caso de dinheiro, assim, no campo monetário, você pode informar aqui, só precisa passar a estrutura da maneira certa. Eu vou aqui para os tipos, e depois eu explico esse visão expandida. Os tipos de campo que a gente pode ter no eForm são arquivo, que te permite inserir um arquivo, certo? Um campo do tipo booleano, um campo sim ou não, um campo do tipo data, você informa a data, um campo de tipo fórmula. Esses três aqui são menos utilizados, sabe? Um campo tipo fórmula focado em data, e o outro que é um campo do tipo fórmula aberto para qualquer texto. A gente tem hora, número decimal, inteiro, os textos e o usuário. Quando é o usuário, você vai poder selecionar, no caso, o NeoUser. Esse usuário aqui ele é vinculado com o NeoUser. Isso é importante ter em mente. E a gente tem esse cara aqui, que é o eForm. Um campo do nosso eForm, ele pode ser vinculado a outro campo de eForm. Então, exemplo, eu posso ter esse campo aqui de funcionário, que nos fluxos de desligamento, de férias, para o campo funcionário, a gente utiliza o campo funcionário fluxo, que é uma entidade que o sistema ele já tem, que foca os dados do funcionário para aquele fluxo lá. Então, o funcionário que, exemplo, eu estou desligando, ele vai ter os dados dele armazenados aqui. Então, esse funcionário fluxo aqui, ele tem os campos necessários para abrigar a empresa, o estabelecimento, a matrícula do cara, o salário, a unidade de lotação, todos os dados que eu preciso para fazer o fluxo seguir adiante. Então, esse campo ele passa a ser do tipo funcionário fluxo. Ele vai ter uma conexão com esse outro eForm, no caso. Esse campo aqui, digamos que eu não quero só desligar um funcionário, mas eu quero desligar vários. Então, eu vou aqui, funcionários. Eu posso mudar esse campo aqui para ser uma lista. Então, eu posso selecionar vários funcionários, seja da minha equipe, ou seja de qualquer
processo que eu estou fazendo aqui. Então, se você coloca assim, ele te dá a opção de autocomplementar, de tipo de lista, se você é grade ou de multiseleção. Esse aqui é somente para documentos, então você tem que preencher. E você pode fazer se a lista é selecionável ou não. Se você tem uma lista de informações que você preenche previamente, no caso, talvez via um adapter ou algo do tipo, e você quer só que o funcionário veja, só que o usuário veja a lista e não tenha interação com ela. Você pode botar selecionável ou não, ele só vai ver ela mesmo. E aí você pode criar um novo registro ou não, ou se você só pode selecionar os registros que já tem. Então, tipo, eu vou botar esse campo aqui, digamos que fosse de empresa. Eu não posso criar uma nova empresa em um fluxo, eu posso só selecionar as que já existem. Então, esse campo aqui ficaria como não. Quando daí você tem a visão expandida. A visão expandida, esse cara aqui, esse funcionário fluxo, ele tem vários campos dele que estão flegados como título do eForm. Então, esses campos, eles passam, não só o título do eForm, mas esses campos eles passam a aparecer no fluxo. Então, se você coloca um funcionário fluxo aqui, você expande a visão dele, coloca a visão expandida no fluxo, quando você acessa, quando você está com a atividade que esse campo está presente, ao invés de mostrar só os campos títulos do eForm, que nesse caso aqui seria empresa, estabelecimento, matrícula e nome, se eu não me engano, ele vai te mostrar todos os campos. Então, ele vai te mostrar a empresa, estabelecimento, matrícula, unidade de negócio, unidade de lotação, e assim por diante. Você vai ter uma visão expandida daquele campo. E, bom, para finalizar, a gente tem esse campo de filtro aqui, que ele só é habilitado quando é um eForm, porque daí ele vai fazer um filtro na tabela do eForm que a gente está selecionando. E aí, aqui só tem o tipo avançado mesmo. E aí aqui a gente tem uma help, eu não vou poder passar como é que como é que utiliza o NeoQL agora, até porque a gente não tem o tempo viável para isso. Mas isso aqui a gente utiliza do NeoQL para fazer o filtro lá na tabela do eForm que a gente está vinculando aqui. Então, digamos que eu queira que apareça para mim todos os funcionários fluxos de matrícula 3. Então, eu iria botar aqui a matrícula, a gente poderia botar, na verdade, matrícula, certo? Igual a 3, no caso. E aí, quando eu fosse selecionar esses funcionários aqui, eu só teria a opção de selecioná-los de matrícula 3. Então, a gente pode, aí no campo que eu esqueci aqui no começo, a gente pode fazer uma ordenação. Então, você pode botar, ele ordena por ordem crescente. Então, se você tiver o campo que tem ordenação 1, depois 2, depois 5, depois 7, ele vai ordenar 1, 2, 5 e 7. Como ele faz. E, bom, para salvar o eForm, só dá o OK aqui. Eu não vou fazer isso porque ele faz todo... Quando você dá o OK, também é importante que às vezes acontece e gera um pouco de dúvida. Quando você dá o OK nos dois eForms, eu não vou dar o OK aqui porque senão ele recarrega os dados no banco e ele cria a tabela, no caso que seria o nosso eForm, e os campos que você adicionou. Então, se você adicionou um campo de funcionário, ele vai criar lá na tabela, e no momento que ele está criando, o sistema ele pode apresentar por alguns instantes uma certa lentidão. Então, quando você clica em OK no eForm, ele pode apresentar uma lentidão. Isso é algo comum, tá? Então, não se assustem se isso acontecer. Mas, bom, no momento é isso. Estou aberto a
perguntas. O eForm é uma ferramenta que é muito utilizada aqui e ela tem que ser levada a sério, porque ela é chave para um dos nossos produtos que é mais utilizados, que é a parte de fluxos e de avaliação. Eu sei que não dá para entrar em detalhes aprofundados aqui, mas espero que essa pílula possa servir como uma base para que uma pílula subsequente a gente consiga detalhar de forma mais aprofundada o eForm e as suas importâncias. A gente consegue ver a parte do null carry ali, dos filtros e assim por diante. Então,